Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver o fenômeno backdoors, é isso mesmo? Eu acho que é isso. O fenômeno backrooms, não é backdoors, é backrooms. Do Ryan Red, vamos lá. Ah, tem a participação do Linkzinho também. Por favor, se inscreve aí no canal, muita gente que assiste meu conteúdo não é inscrito. Já me inscrevi, cara. Há muito tempo atrás uma imagem foi colocada no 4chan descrevendo uma situação específica. Se você não tiver cuidado o suficiente e acabar por algum jeito se descolando da realidade, você pode acabar numa backroom, um lugar com capete mofado, paredes monoamarelas e sem a mínima chance de escapar. Mesmo que talvez sem querer ou sem realmente pensar em alguma coisa, esse anônimo que postou essa coisa em um chan aleatório da internet talvez acabou criando uma das maiores lendas urbanas da atualidade, as backrooms. E sim, pra você que não faz a mínima ideia do que é isso, é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Te explicar o que são as backrooms. É bem normal que você não saiba o que uma backroom é de verdade, até porque esse foi um conceito que nasceu meio que do nada na internet e começou a fazer muito sucesso, porque ele é muito interessante. Backroom nunca foi nada muito concreto e é por isso que eles chamaram tanto atenção. Esse algo não concreto criou uma lenda da internet que se espalha de toda forma e jeito possível por todo lugar. E hoje a gente vai dar uma olhada justamente nesse fenômeno, o fenômeno backrooms. Então se você quiser, vem comigo que hoje a gente vai dar uma explorada nas backrooms. Com certeza, meu amigo, vamos nessa. Oi? O que foi, cara? Tá bom então, né? Ih, rapaz. Ah, criaram um jogo sobre isso? Liminal Spaces. Aquela imagem clássica da backroom com as paredes e o chão e o teto amarelos chamou muita atenção da internet na época justamente por ela ser, de certa forma, meio desconfortável. Esse desconforto vindo dessa imagem, mesmo sendo completamente avulsa e aleatória, causava uma sensação meio estranha de nostalgia, como se você tivesse em algum momento da sua vida passado por aquele mesmo exato local. É só uma sala de escritório comum a princípio, mas alguma coisa nela faz você ter muito medo dela, e esse medo tem um nome: Liminal Space. A melhor forma de eu explicar pra você o que é um Liminal Space é você pensar nele como um lugar onde você não passa muito tempo. Todo lugar no mundo tem aquele tipo de lugar, tem um nome: Liminal Space. A melhor forma de eu explicar pra você o que é um Liminal Space. Para liminar, ver para onde ela lima, que significa liminar. Mirar. Estar no espaço liminar significa estar no precipício de algo novo, mas ainda não está lá. Você pode estar no espaço liminar fisicamente, emocionalmente, metaforicamente. Tá, então é um negócio que tipo, você vê aquele lugar lá, você sabe que vai chegar naquele lugar, mas ainda não chegou. Space é você pensar nele como um lugar onde você não passa muito tempo. Todo lugar no mundo tem aquele tipo de lugar onde você não fica por muito tempo e você não é feito pra você se lembrar dele, como por exemplo, sei lá, um metrô, uma fila de um banco ou talvez um playground. Esses lugares são chamados de lugares transicionais porque você nunca fica realmente muito tempo ali, a não ser que você trabalhe naquele lugar. Você também nunca tem uma memória certa dele, porque a realidade é que você não precisa lembrar deles. Só que grande parte da ideia desses lugares era eles serem justamente lugares que são feitos pra serem cheios de pessoas. Só que quando você pega esse negócio de pessoas e tira da equação, você tem imagens de lugares completamente vazios que eram pra estar cheio de pessoas, e isso causa um estranhamento. E esse estranhamento é o que você conhece como Liminal Space. Espaços liminares têm essa ideia de você esquecível. Espaços liminares são sempre esse tipo de lugar que é feito pra ser eficiente, não bonito ou marcante. E é por isso que você acaba que sempre tem um sentimento de nostalgia nele, porque eles são tão iguais uns aos outros que você acaba pensando que você já teve ali em algum momento, mesmo nunca estando. Existem vários tipos de imagem que consegue ativar esse sentimento em você, e isso realmente depende de pessoa pra pessoa. O que é uma imagem que pode causar estranhamento em uma quantidade de pessoas não causa em outro tipo de quantidade, porque isso também tem a ver com as vivências que você teve na sua vida. E é por isso que esse conceito é tão interessante. Ah, eu acho que eu já sei o que é isso. Eu vi um vídeo recentemente de... Eu acho que foi do 61, que ele tava reagindo a lugares estranhamente... Como é que fala? Assim, é lugares que você olhando pra ele, você já viu, sabe? É lugares extremamente familiares, isso. É lugares extremamente familiares. É um lugar que você vê, um lugar que você nunca foi na sua vida, mas você vê. Assim, você, por exemplo, você vê a imagem e pensa, ué, já estive aí já? Aí você vê o negócio, é na Alemanha.
Você nunca foi na Alemanha, sabe? É interessante isso, velho. Interessante, porque ele pega na sua experiência. Mas é claro que Backrooms não é só sobre isso. Mas a gente já chega nesse ponto. Tá. Como Backrooms como uma história nunca chegou a existir, na verdade tudo que você pode considerar como oficial de Backrooms é aquela clássica imagem com aquela clássica descrição sobre o que é uma Backroom. Acabou que a própria internet Rooms como uma história nunca chegou a existir. Na verdade tudo que você pode considerar como oficial de Backrooms é aquela clássica imagem com aquela clássica descrição sobre o que é uma... Se você não tiver cuidado e sair da sua realidade em áreas não muito boas, você vai acabar nas backrooms, onde é nada além do fedor de um carpete moisture úmido, eu acho, a loucura de um amarelo, de um mono amarelo, não, só a cor amarela, um barulho interminável de luzes fluorescentes fazendo aquele sabe, tipo, aquele barulho de energia falhando, e aproximadamente 600 millions, 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias segmentadas randomicamente para você ficar preso. E que Deus te salve se você ouvir alguém andando por perto. Porque com certeza ele ouve você. Caraca. Ficou sinistro. Backroom, acabou que a própria internet começou a desenvolver a história das Backrooms. O que era só uma descrição macabra com uma imagem um pouco estranha, ganhou um nome e um nível. Nível 0, Lobby. E é claro, foi assim que a história começou a se formar de vez. As Backrooms funcionam de uma forma meio curiosa. As pessoas que se interessavam pelas lendas das Backrooms foram as pessoas que começaram a incrementar nessa ideia e criar uma coisa muito maior só usando aquela descrição que foi colocada anos atrás na internet. O que antes era só uma imagem e agora ganhou níveis, começou a significar que agora, além do nível 0, o Lobby, existiam dezenas se não centenas de níveis acima ou abaixo dele. Puxa. O que começou a ser aumentado num nível onde todo mundo chegou na conclusão de que hoje em dia Backrooms são praticamente infinitas. Mais precisamente, existem 92233768654775808. Bilhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quase quintilhão. 7 níveis. Esse número aí. Mas não só níveis, como também ideias começaram a ser Quase introduzidas nas 100 Backrooms quilômetros. para poder transformar elas em uma coisa mais interessante. Como, por exemplo, a ideia de que dentro de uma Backroom você é incapacitado de morrer de fome ou sede ou qualquer necessidade humana. Muitas pessoas encontram comida quando visitam os bastidores na backrooms. Ah, backrooms é bastidores, tá? Controle de quarto, eles comem remanescente de outras pessoas. Nossa, contra isso. Pelo que eu ouvi dizer, você nunca deve comer nada que encontrar nos backrooms. Fome e sede vêm em ondas, mas você não vai desmorrer de desidratação ou fome. Com apenas o que você traz consigo mesmo. E se algo que você já consumiu aparentemente volta. E se algo que você já consumiu aparentemente volta, ignore o descarte. Caraca, maluco. Pera aí, rapidinho. Cadê? Caraca, maneiro, velho. Pera aí. Vou descer pra cá. Nessa. Como se você realmente estivesse descolado da realidade. Outro conceito que também foi criado pela própria comunidade é que os níveis da Backroom são praticamente infinitos de largura e você poderia perder o resto da eternidade inteira procurando a saída de lá e andando pra todo quanto é lado porque você nunca encontraria o fim delas. As wikis de Backroom são grandes responsáveis por poder incrementar nesse universo e transformar esse conceito de Backroom em algo muito mais interessante. E a melhor parte de tudo isso é que isso é um trabalho em conjunto da comunidade. Agora não só o andar 0 existia, como também milhares de outros andares que foram feitos por próprios usuários da comunidade que gostavam de Backrooms e que queriam incrementar na ideia desse universo. Tudo dentro da brincadeira de, na teoria, catalogar
os níveis da Backroom. Dentro do universo da wiki da Backroom, as pessoas que criam níveis são como pessoas que ficaram presas dentro delas e que de alguma forma conseguiram pegar informações dessas níveis da Backroom e transportar pra dentro da realidade de novo, criando assim informações sobre os níveis. Ou seja, descrevendo como é o ambiente dentro dessa Backroom, criando notas como se fosse um personagem que acabou se perdendo lá e conseguiu escrever alguma coisa e deixar alguma mensagem, ou até descrevendo armadilhas e os perigos que tinham em cada um desses níveis. A parte legal de ser teoricamente residentes da Backroom que escrevem os próprios níveis que eles encontram é que existem dezenas de milhares de níveis nunca catalogados e que você consegue tirar a conclusão de que nunca ninguém chegou nesse nível pra poder contar essa história. E esses lugares nunca catalogados a gente talvez nunca vai ter a ideia de como eles seriam, mas que ao mesmo tempo poderia ser uma forma macabra de qualquer coisa na nossa realidade, de uma qualquer parada meio lugar SCP, que né? pareça estranhamente familiar. Porque é assim que Backrooms funciona. tô É falando. sempre sobre um lugar estranhamente familiar, mesmo que você nunca tenha pisado nele, e sobre você estar sozinho Sim. nesse lugar que é bizarro de fora da realidade e que nada faz sentido, mas ao mesmo tempo você sentir que tem alguém junto com você ali. O ambiente de uma Backroom é sempre pra ser muito incomum, mas ao mesmo tempo muito irreal, como se fosse descolado da realidade. Geralmente é isso que acontece, por exemplo, quando você... Meu som tá saindo, né? Tá, ok. Geralmente é isso que acontece quando você sente essa sensação de vazio no lugar que tá cheio. Tipo assim, a gente sempre... Isso eu vou falar do negócio que eu... É minha ideia aqui, é minha teoria. Que tipo assim, você sente que aquele lugar deveria ter pessoas. E quando você tá num lugar sozinho, onde não tem absolutamente ninguém, você sente que, como deveria ter pessoas, tem uma pessoa em algum lugar. Pelo menos uma pessoa tem em algum lugar. E é por isso que você fica meio que nesse negócio. Tipo, você ouve alguma coisa, tipo assim, você tá andando numa... Vamos dizer, um cenário pós-apocalíptico, né? Tá você andando no meio do negócio, aí de repente se ouve o vento bate na folha e a folha bate na outra e faz aquele barulho assim. Você já olha e você pensa que é alguém que passou por ali, sabe? Você sente que tem alguém que poderia ficar atrás de você, que poderia estar atrás de você, e às vezes nem tem. Ah, poxa. Sem sentido. E pelo fato das Backrooms não terem uma história original, cada wiki, cada site que permite que as pessoas criem coisas na Backroom tem os seus próprios conceitos que é usado da forma como eles quiserem. E é claro que esse ponto abriu precedente para não só histórias em wiki serem criadas, como também jogos de Backroom. Jogos, olha Steam. Uma hora ou outra era de você se pensar que alguém ia pegar esse conceito e tentar transferir pra dentro de algum outro Sim. universo, como o próprio mundo dos jogos. E eu acho que SCP. nesses quesitos que melhor conseguem transferir esse sentimento de uma forma interessante são os jogos Enter the Backrooms e Lost in the Backrooms. Porque a grande questão já é que eu ouvi acho falar que desse como Enter the estilo de Backrooms. jogo, Backrooms não funciona muito bem por simplesmente o game design ser ruim. Alguns jogos eram realmente muito curtos e não conseguiam mostrar nada de muito interessante, uns só mostravam um nível 0 do mundo e outros eram bem mal feitinhos até. Os jogos nesse estilo não conseguem muito ser de terror, porque por mais que o conceito seja muito simples e muito fácil de você fazer, eu acho que eles não funcionavam muito bem justamente por eles acabarem sendo muito repetitivos muito fácil, porque na verdade são só um monte de corredores criados proceduralmente e copiados e colados e iguais, e isso acaba ficando mais chato do que realmente aterrorizante depois de um ponto. Mas longe do mundo dos jogos, em um lugar que funcionou muito bem, que foi o epítome. Eu tava dando uma olhada aqui, lembrei de onde é que eu tinha ouvido falar do Enter the Backrooms. O Phelps já jogou esse negócio. Os jogos eram realmente muito curtos e não conseguiam mostrar nada de muito interessante, uns só mostravam um nível 0 do mundo e outros eram bem mal feitinhos até. Os jogos nesse estilo não conseguem muito ser de terror, porque por mais que o conceito seja muito simples e muito fácil de você fazer, eu acho que eles não funcionavam muito bem justamente por eles acabarem sendo muito repetitivos muito fácil, porque na verdade são só um monte de corredores criados proceduralmente e copiados e colados e iguais, e isso acaba ficando mais chato do que realmente aterrorizante depois de um ponto. Mas longe do mundo dos jogos, em um lugar que funcionou muito bem, que foi o epítome de como esse conceito poderia ser explorado, foi em Olha vídeo, só. ou melhor, web série. Kane Pixel, eu acabei de achar o canal desse cara. Que eu tava pesquisando o Enter the Backrooms. Opa. Mal. Oi, eu sou o Link e eu tenho Beleza, um Link. canal de teorias, mas acho que a essa altura você provavelmente já sabe disso, né? Sei, Tá cara. bom, vamos explicar. A essa altura do campeonato, eu provavelmente imagino que você já deve ter encontrado alguma coisa em relação a umas certas found footages das backrooms. Acabei de encontrar. Ou então, você deve ter encontrado uma série que deriva de apenas uma só pessoa em relação às backrooms,
ter esse cara aqui, o Kane Pixels. O canal desse cara aqui foi o que recentemente trouxe as backrooms de volta ativa, fazendo com que elas ficassem famosas novamente. No entanto, diferente de uma wikia ou de um jogo como já fizeram antes, agora é de uma forma um pouquinho diferente. Acontece que agora tem uma história. O que antes era basicamente um monte de lore escondido em uma Wikipedia pra basicamente fazer você ficar lendo e pensando, meu Deus, que interessante. Agora foi transformado em um completo seriado de terror, com uma história e um monte de coisas muito complexas por trás. E eu acho genuinamente muito interessante o quanto que esse cara aqui pegou toda a ideia das backrooms e implementou tudo, juntando da forma que ele achava mais legal. Você tem, por exemplo, os personagens principais, que seriam como aquele garoto que fez a primeira filmagem, então ele teve a primeira reação ao cair nas backrooms, então ele basicamente gravou tudo pra poder mostrar o que ele viu. Você tem todo o contexto da gravação que foi encontrada depois, que teria sido basicamente a primeira reação dele depois de chegar naquele lugar, e como tudo basicamente na visão de uma pessoa que não sabia nada, não fazia sentido nenhum aquele lugar. Esse garoto depois acaba descobrindo que ele não tava sozinho ali, ele é encontrado por uma outra entidade que vivia por perto, então ele tem que fugir, tem que tentar se esconder, ele é encontrado por aquela criatura que basicamente vivia ali, só que de algum jeito a câmera dele consegue voltar pra nossa realidade com a gravação provando tudo aquilo que tinha acontecido. Só que você percebe que na verdade esse não era realmente o único cara que acabou entrando sem querer e conseguindo sair dessa realidade. Várias pessoas começam a ser dadas como desaparecidas, como se um surto tivesse estourado basicamente, e pessoas começam a ser sequestradas e nenhuma delas é encontrada em lugar nenhum. E um pouco mais pra frente começa a ficar mais legal ainda, quando a gente tem um suposto grupo de cientistas fazendo algumas gravações onde eles dizem ter encontrado uma espécie de porta ou ter conseguido criar uma espécie de porta com essa outra realidade, fazendo uma ponte entre a nossa realidade e a realidade das backrooms. A gente consegue ver depois um grupo de pessoas explorando essas áreas gigantescas de corredores amarelos, como se eles estivessem fazendo algum tipo de experimento, tentando mapear aquele lugar pra poder ter alguma ideia de quem criou ou o que criou aquilo, ou só tentando realmente pesquisar pra entender como que funciona aquele lugar. E posteriormente eles também acabam encontrando um corpo de uma pessoa que tinha entrado naquele lugar, que muito que provavelmente é aquele mesmo rapaz que gravou a primeira filmagem e supostamente morreu no primeiro episódio. Tudo isso se completa em uma história totalmente original, feita usando apenas o conceito das backrooms. Nesse ponto, a gente tem a ideia de que uma vez a cada 15 dias esse cara acaba postando um episódio novo sobre a série de backrooms no canal dele, postando um pouco mais e nos atualizando um pouco mais sobre essa história realmente muito interessante. E nesse ponto, grande parte da internet tá totalmente viciado em ver coisas sobre isso, sobre o que é e o que pode se tornar essa versão das backrooms que esse cara criou. Afinal de contas, isso tudo é literalmente porque backrooms é um conceito muito interessante, não é não? Só que isso só aconteceu porque não é só sobre liminal space. É o quê? As edições do Catiluna estão ficando muito boas, né, velho? Cara, ele já editava bem antes, agora com isso aí, nossa. Essa ideia do liminal space que eu falei mais cedo é um grande ponto do porquê que isso cativa tanta gente, mas eu não acredito que seja só por isso que é tão interessante. Eu queria destacar outro ponto que eu acabei vendo na internet que eu achei muito interessante e muito legal de se compartilhar, porque faz muito sentido o porquê que isso é tão amedrontador. Backrooms utiliza um conceito chamado non-place. Em um vídeo sobre backrooms, um cara chamado Clark Ellison, que eu vou deixar os links dele na descrição pra você poder conferir o vídeo dele, abordou que a ideia dessas salas são quase enlouquecedoras por causa de um conceito que é apresentado nessa ideia de non-place. Non-place é uma ideia criada para explicar a existência de dois tipos de lugares, os lugares e os não lugares. A ideia de um non-place é que se um lugar for ausente de qualquer característica que torne ele único, de qualquer identidade visual dele, ele não é um lugar. Todo lugar que se preze tem algo que represente a cultura local do lugar que ele tá. Um centro cultural é um lugar cheio de cultura e por isso ele se torna um lugar muito vivo e muito característicos de cada região ou país. Só que não lugares são geralmente espaços que não tem qualquer característica que torna ele único, por mais que seja óbvio que não seja idêntico. Se você olhar bem para imagens como, sei lá, de um metrô, não importa qual metrô você olhar, se você não estiver diretamente comparando um com o outro, você sabe que aqueles lugares são idênticos, mesmo que eles não sejam literalmente idênticos. Esse é um efeito causado pela evolução, pelo passar do tempo e pela ultramodernização da nossa sociedade. O avanço da humanidade onde tudo é padronizado, tudo é projetado e acaba tornando tudo muito familiar, mesmo que você nunca tenha passado por ali. Construções de concreto são feitas para serem duradouras, mas essa duração também cancela a evolução do tempo. Tudo fica muito parecido uma coisa com a outra e isso causa uma sensação muito estranha quando você pega, por exemplo, um metrô, que a única coisa característica de um metrô são as pessoas que envoltam ele e transforma ele em um lugar vazio, em um lugar
sem nada. Aquele metrô não tem memória, não conta nenhuma história, não tem características. Não é como um prédio histórico da sua cidade. como se ele não Ele é só tivesse vivo, mais né? um projeto feito e igual a todos. Essa falta de memória, falta de algo que dite a história daquele lugar e como ele foi feito, é o mesmo sentimento que pega bastante em Backrooms. Enquanto prédios históricos e lugares que foram construídos há muito tempo de uma forma muito diferente ditam parte da história daquela cidade ou do país que você mora, uma non-place é exatamente o contrário disso. É comum e muito genérico pra você dizer que aquele metrô é o mesmo metrô de 1950 ou 1990. Aquilo é o mais puro exemplo de estagnação, de não ter nada de novo naquele lugar, dele ser um lugar sem história. Backrooms é um ponto fora da realidade. Aqui nada faz sentido nem é pra fazer. Nunca existiu o cara que construiu essa parede que você tá olhando, assim como ninguém nunca vai saber que você teve por aqui ou que você pisou nesse mesmo chão. Realidade, história, tempo, fome, nada disso existe enquanto você estiver dentro da backroom e você não Caraca, pode ir maluco. embora daqui. Só as paredes amarelas padronizadas existem e o sentimento de que você tá parado no tempo. E se você tá num lugar onde conceitos do tempo não existem e o ponto é fora da realidade, você também não existe. Talvez seja por isso que backroom é um conceito tão assustador e interessante. A situação de você tá nesse local deslocado do tempo, de tudo que te faz ser uma pessoa viva, uma pessoa que exista, seja o que te faça sentir tanto desconforto em olhar e viver aquilo. O próprio Clark Ellison fala sobre o sentimento de você ser esquecido e como isso bate bastante em Backroom e até certo ponto isso é verdade. Não existe saída da onde você tá agora e dentro daqui, se não existe nenhum registro seu da sua passagem por aqui, você nunca existiu. Olha, eu pensava que eu só sentia crise existencial quando eu via os vídeos do Hamlet, cara, mas agora o homem impressionou, velho. Acabou? Acabou. Enfim, foi isso. Pessoal. Caraca, esse final pegou pra caramba. E agora que eu fui dar uma olhada, eu olhei na câmera agora e... Nossa, meus calos ali parecem muito escuros. Aqui não parece tanto, só que ali na câmera tá parecendo muito escuro esse carro. Enfim, nada mais. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Juan também, que tá aparecendo aqui do lado. Eu vou botar o canal do linkzinho também aqui do lado, vai, porque eu gosto do linkzinho. Enfim, é isso e... Falou.